Olá para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Douglas Viana Dornelas e hoje eu vou apresentar para vocês um algoritmo de ordenação chamado de Odd Even Sort. Bom, em português, a tradução de odd significa ímpar e even significa par. Então, o Odd Even Sort ele é um algoritmo de ordenação relativamente simples, desenvolvido originalmente para serem utilizados em processadores paralelos com interconexões locais. E nós podemos entender ele como um algoritmo de ordenação por comparação, que foi baseado no Bubble Sort, um outro algoritmo de ordenação. Então, um funcionamento breve dele é o seguinte: ele funciona através da comparação de todos os pares indexados, inicialmente ímpar-par, de elementos adjacentes no vetor. E se um par está na ordem errada, ou seja, o primeiro elemento é maior do que o segundo, esses elementos são então trocados. E o próximo passo repete isso, mas agora analisando o par e ímpar, também de elementos adjacentes. E em seguida, ele vai alternando entre essas etapas, ímpar-par e depois par e ímpar, até que todos os elementos do vetor estejam devidamente organizados. Então, agora eu vou explicar novamente esse processo, porém com uma animação para demonstrar o funcionamento e também com mais detalhes sobre esse método de ordenação. Então, nessa animação, é possível perceber que esse método ordena o vetor comparando de dois em dois números, utilizando os índices como referência. Primeiramente, seleciona-se o primeiro seu índice ímpar e o compara com o número da direita, trocando as posições caso não estejam na ordem errada, repetindo-se esse procedimento para todos os índices ímpares até o final do vetor. Essa etapa é o que a gente chama de odd even. Após essa etapa, seleciona-se o valor do primeiro índice par e o compara com o número imediatamente à sua direita, novamente trocando as posições caso estejam na ordem errada, e isso continua se repetindo até o final do vetor. Essa etapa é chamada de even odd. Essas etapas elas vão se repetindo até que o vetor esteja completamente ordenado. A implementação desse algoritmo é muito parecida com a do Bubble Sort, como eu disse no primeiro slide. A diferença é que ao invés de um único for, com o contador aumentando de 1 em 1, utiliza-se dois fors, com o contador aumentando de 2 em 2. E isso eu vou mostrar um pouquinho mais para frente nessa apresentação. E isso resulta no seguinte: ao invés de levar o maior número direto para o final do vetor, ele vai invertendo todos os números que estão na ordem errada. Pois quando a gente compara um par de números e eles estão ou não invertidos, a gente pula para o próximo par de números, onde os anteriores e todos os outros já comparados não estão inclusos e permanecem nessa posição até a próxima etapa. Aqui eu trouxe um outro exemplo, agora com menos valores em comparação com a animação anterior, sendo que nessa primeira linha nós temos os índices de 0 a 4 e na segunda linha os valores assim ordenados, então 8, 9, 2, 4 e 6. Primeiramente, nós avaliamos o primeiro índice ímpar e o valor à sua direita. Então, os primeiros valores a serem analisados serão o 9 e o 2. Como o 9 é maior do que o 2, eles são trocados de posição. O contador é acrescido de 2, então o próximo índice ímpar é 3. Então, eu comparo o valor 4 e 6. 4 é menor que 6, então não há alteração alguma. Então, aqui embaixo nós já temos 8, 2, 9, 4 e 6. O 2 e o 9 foram ordenados aqui, foram trocados de local. O próximo passo é a segunda etapa, que é a etapa de even odd. Então, eu analiso o primeiro índice par, que é o 0, com o seu valor à direita. Então, nós temos aqui o 8 e o 2. O 8 é maior do que o 2, então existe a troca desses dois valores. Agora, o contador é acrescido de 2, então o próximo valor índice par é o 2. Então, eu comparo o 9 com o 4. O 9 é maior do que o 4, então, novamente, eles são trocados de lugar. Então, gerou aqui para a gente 2, 8, 4, 9 e 6. Agora, retorno à etapa de odd even, ou seja, eu vou analisar novamente o índice ímpar primeiro. Então, eu analiso índice ímpar 1, analiso o 8 e o 4. O 8 é maior do que o 4, então existe aqui a troca desses dois valores. E, posteriormente, analiso o próximo índice ímpar, que seria o 3. Então, eu vou avaliar o valor 9
com o 6. O 9 é maior do que o 6, então também existe troca desses valores. Então nós vamos trocar o 8 com o 4 e o 9 com o 6, que vai gerar aqui para a gente 2, 4, 8, 6 e 9. Agora, novamente, nós vamos para a etapa de even odd, analisando o índice par primeiro. Então, analiso aqui o índice par 0. Analiso entre o valor 2 e 4. 2 é menor do que 4, então não existe alteração. Vou analisar agora o índice par 2, então vou analisar os valores 8 e 6. O 8 é maior do que o 6, então existe aqui uma troca desses valores. Pronto, nós temos aqui 2, 4, 6, 8 e 9. Agora o algoritmo ele entra de novo naquele loop e vai verificar tanto a etapa de even odd quanto a etapa de odd even, que vai confirmar que não existe nenhuma alteração a ser feita mais nesse vetor. Então, vetor ordenado 2, 4, 6, 8 e 9, seguindo aquela ideia que eu mostrei na animação e essa descrição verbal do algoritmo. Esse é um exemplo de implementação desse algoritmo odd-even sort em Java. Então, o algoritmo ele é composto por dois fors e um laço de repetição while. Uma variável booleana chamada ouveTroca, ela é utilizada como parâmetro desse while e ela também serve para dizer se houve ou não a troca de valores do vetor. A cada início do laço while é atribuído o valor false para essa variável ouveTroca. Para caso não ocorrer a troca de valores, ou seja, o vetor já estiver ordenado, ele conseguir sair desse loop, sair desse laço. No primeiro for, que a gente pode chamar aí de etapa odd-even, ímpar par, é inicializado um contador tendo o valor 1. Enquanto o contador possui um valor menor do que o tamanho do vetor menos 1, ele vai recebendo um incremento de 2. Dessa forma, o contador ele sempre vai ser um número ímpar. E dentro desse for, a gente tem aqui um if, que compara o valor guardado na posição ímpar atual, esse valor, com o valor vizinho da direita. E caso esse valor seja maior do que o vizinho da direita, ambos trocam de lugares. E a variável ouveTroca recebe o valor true. Então essa troca de lugares é realizada aqui nessas três linhas aqui, entre o if e a variável ouveTroca. Então, ao sair do if, o contador ele vai receber o incremento de 2 e vai repetir esse processo até chegar ao final do vetor. Depois disso, segue-se para a próxima etapa. Nesse segundo for, que a gente pode chamar de etapa even odd, o funcionamento ele é praticamente igual ao anterior. Porém, ao invés de inicializar o contador com 1, então ele é inicializado com 0. E como o contador ele também é sempre incrementado de 2 em 2, nessa etapa ele sempre vai ser um valor par. No if dessa etapa, a única diferença é que ao invés de olhar para o índice ímpar, ele vai olhar para o índice par. Como eu disse anteriormente, devido ao fato dele sempre ser um número par. Após essa fase de even odd terminar e tiver ocorrido todas as trocas, o programa voltará para a fase odd even e seguirá o ciclo até nenhuma troca ser realizada, ou seja, quando o vetor ele estiver devidamente organizado. Então é dessa forma que é implementado esse algoritmo odd-even sort, e eu escolhi como exemplo a linguagem Java, mas essa ideia ela é aplicável para outras linguagens de programação também. Falando agora um pouco sobre as vantagens desse algoritmo, basicamente ele é um algoritmo muito simples, o que facilita o aprendizado. E os elementos são trocados de lugar sem utilizar o armazenamento temporário, o que faz um requerimento de espaço ser mínimo, e isso é algo positivo para ele. Em relação às desvantagens, a principal desvantagem é o fato de que ele não apresenta bons resultados quando o vetor contém muitos itens. Isso porque nesse tipo de ordenação, o tempo médio ele aumenta quase que exponencialmente à medida que o número de elementos a serem sorteados também aumenta. Então, portanto, o odd-even sort normalmente ele é indicado para o ensino acadêmico, mas não para aplicações práticas, pelo menos nesse momento.
Nível de complexidade. Bom, o melhor caso do Odd Even Sort é o Odd N, que ocorre apenas quando os números eles estão classificados na ordem crescente. E o pior caso é o Odd N ao quadrado, que ocorre justamente na situação contrária, quando os números eles estão classificados na ordem decrescente. Então, basicamente, essa foi a apresentação sobre o algoritmo de ordenação Odd-Even Sort. Foi uma apresentação breve, mas eu acredito que deu aí para explorar e explicar o conceito desse método, apresentar também o algoritmo implementado e também um exemplo usando aquela tabela. Se ficou alguma coisa mais explicada, se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu vou responder. E eu agradeço bastante pelo seu tempo e muito obrigado.